Foram os próprios Eduardo Boté e Luís Borges que nos contactaram para conversar connosco, e isto na sequência da recente discussão aqui no programa da lei da coadoção. Estamos a falar de um casal de dois homens e estamos a falar de um casal que cuida, por decisão do tribunal, de um menino, o Bernardo. Um menino diferente, que sofre da síndrome de Down, uma daquelas crianças que habitualmente ninguém quer adotar. Eduardo e Luís, muito bom dia. Muito obrigado por esta conversa. Porquê é que decidiste falar agora e na sequência da discussão que está na ordem pública da lei da coadoção? Bom dia. Eu acho que há muitos equívocos em relação à possível adoção ou a possível criação de uma criança ou de mais crianças por pessoas do mesmo sexo. Acho que estão a fazer de nós pessoas que não somos. Somos pessoas que nos respeitamos, que nos amamos, simplesmente com uma orientação diferente, mas sendo diferente também somos especiais. E tenho a certeza que o nosso amor é tão forte, ou talvez em algumas situações mais forte até do que os casais heteros, porque a responsabilidade é muito mais acrescida. Isto é um bocado duro dizer isto desta forma, mas é o que eu sinto e aquilo que eu vejo. Eu tenho 46 anos, não sou uma criança, sou um homem já maduro e já vivido. E já fui pai biológico, já tive o meu filho quando muito jovem, com uma mulher, obviamente, né? E hoje a minha responsabilidade, não sendo só a diferença da idade, porque eu era muito jovem na altura, hoje com os 46 anos como referi... E esse filho não vingou, não é? Não, infelizmente nasceu com problema broncopulmonar, nasceu de 6 meses e não conseguiu resistir à deficiência de ainda desenvolvimento dos pulmões. A partir daí ficou sempre um vazio, ficou sempre algo por preencher que estava incompleto. Eu como pessoa, o Bernardo eu não o procurei, o Bernardo apareceu ocasionalmente na minha vida, portanto a sua própria mãe biológica nos procurou depois de algo. Já vocês estavam casados? Não. Ainda não? Nós conhecemos o Bernardo antes de casarmos, conhecemos o Bernardo no dia 5 de abril de 2011 e nós casámos dia 20 de maio de 2011 e o Bernardo veio para nós em agosto do mesmo ano. E vocês, uma vez que casam já depois de uma relação de alguns anos, vocês já haviam equacionado os dois, entre os dois, a hipótese de ter um filho ou uma filha? Portanto, de adotarem um dia, se fosse possível, a adoção? Sem dúvida nenhuma, porque nós somos uma família. Eu e o Luís somos... Que ninguém tenha dúvidas. Ninguém tenha dúvidas. Não podemos procriar, mas podemos amar. E aquilo que nós fazemos com o Bernardo não passa mais do que isso. Muito amor, muita dedicação e um empenho total e eterno para com a vida do Bernardo, não é? E o que é que vocês têm ganho com o Bernardo na vossa vida? Temos que aqui lembrar que o Bernardo é uma criança especial também, ela, não é? Porque uma vez que tem a síndrome de Down, portanto pode vir a ter algumas limitações. Eu por acaso vi há pouco o Bernardo e achei que o Bernardo está a progredir imenso e cada vez se nota menos que há ali uma diferença, não é? E as terapeutas dizem que esta evolução positiva do Bernardo, portanto o Bernardo tinha muito mais, quando nós conhecemos o Bernardo, era uma criança com síndrome de Down muito mais acentuada e as terapeutas e todas as pessoas que acompanham, porque o Bernardo tem várias terapias, tem equitação, natação, tudo isto tem especialidades. Tudo que não teria se estivesse com os seus projetos. Naturalmente. Tem equitação, natação, depois tem terapia da fala, terapia de desenvolvimento especial e também está num infantário. Um infantário onde estão... Aliás, é o único menino especial que lá está. Naturalmente haverão lá mais meninos especiais, mas que se irão descobrir no futuro, não é? Porque nós somos especiais, eu e o Luís somos especiais. E especiais porque temos uma orientação diferente, não é? Daquilo que as pessoas acham que seja comum na sociedade. Tudo isso é ser especial. Não há pessoas iguais. Não há pessoas iguais. E o Bernardo, nós nunca equacionámos qualquer situação, qualquer problema em o Bernardo ficar connosco por ser especial. Aliás, acho que ainda nos afeiçoámos muito mais ao Bernardo.
Também as exigências são maiores para vocês. Sem dúvida nenhuma. Sim, sem dúvida. O Bernardo exige muito mais de nós, muito mais tempo, muito mais dedicação e que nós estamos disponíveis a todo momento para lhe dar, sem dúvida. Olha, o Tribunal do Barreiro, portanto, quando este caso foi à Justiça, o Tribunal do Barreiro, e teria sempre que ir para se obter uma autorização legal, o Tribunal do Barreiro, portanto, dá-vos todos os poderes parentais, não é? Sem dúvida. É assim, nós, quando o Bernardo nos foi entregue pela sua mãe, porque a mãe não tinha condições para educar e criar mais uma criança, porque já tem mais 2 meninas, e ainda uma criança especial. E porque nos conheceu e achou que a dedicação era tão grande que nós tínhamos com o Bernardo, decidiu então entregar-nos o menino. Mas nós queríamos isto legalizado, não é? Portanto, não havia adoção, ainda não existe a adoção. Aliás, possivelmente o que vai haver, depois do discutido na especialidade, é a coadoção. Portanto, há quem diga que é um passo para mais tarde a adoção. Mas vocês, enquanto casal, não podem adotar. Não podemos. Mas tivemos a sorte. Eu não digo que fomos nós que tivemos. Eu acho que o Bernardo teve a sorte. Nós, quando digo nós, tivemos porque nós podemos dar por inteiro esse amor ao Bernardo e essa proteção. Mas quem teve a sorte também foi o Bernardo de ter tido um advogado, um excelente advogado, que é o Luís Belos Santos, que nos defendeu nesta situação, e o doutor António José Fialho, que foi o juiz que deu a sentença e que assim delegou que o Bernardo ficaria entregue com totais responsabilidades. Mas quando, por exemplo, é usado o argumento de que qualquer criança tem de ter uma mãe, tem de ter uma referência de mulher ou de homem, conforme ela viva essa criança com um homem ou com uma mulher, que defesas é que tu encontras? Por exemplo, ele pode ver a progenitora? Nós assim o quisemos. A mãe, a progenitora, é uma pessoa que procura a sua cria e que nós fazemos questão, enquanto tudo acharmos que for conveniente para a educação do Bernardo e para o desenvolvimento e que tudo esteja a correr pelo melhor, nós vamos sempre fazer questão que a progenitora esteja por perto e que acompanhe o desenvolvimento do seu filho e que ele tenha uma referência maternal. Mas se isso não existisse, não iria implicar nada na vida do Bernardo. Eu posso até dar um exemplo meu, né? Eu fui criado, sou filho de um casal hetero, pai e mãe. O meu pai foi um pai sempre muito ausente, a minha mãe sempre uma mulher muito presente, portanto, a minha referência de educação é a minha mãe. Eu fiquei sem pai para nos criar, portanto, com a sua ausência, porque houve uma separação entre os meus pais. Quando eu tinha 10 anos, os meus irmãos eram muito mais novos. A minha irmã tinha 2 anos. A minha irmã não se lembra de ter um pai. Eu sou a referência paternal da minha irmã. O meu pai sempre, desde que descobriu a minha orientação sexual, sempre me marginalizou. Mas desde nem sequer querer saber de ter vergonha que eu dissesse que era filho dele e que ele era meu pai. O certo é que os meus 2 outros irmãos, ou seja, o meu irmão e a minha irmã, são heteros e têm a sua família. A minha irmã casada, tem filhos, e o meu pai, antes de falecer, a pessoa quem ele procurou, porque eu tenho um irmão de um segundo casamento do meu pai, de um terceiro casamento do meu pai, um irmão que tem agora 11 anos, e a preocupação dele antes de falecer era esse meu irmão, e ele queria me deixar a responsabilidade desse meu irmão. Portanto, isso quer dizer que ele encontrou em mim uma referência para esse meu irmão, que seria eu talvez que tivesse a capacidade de dar uma educação que... E possivelmente, de certeza absoluta, que estes argumentos não colhem no sentido de existir algum medo em que a criança educada no seio de um casal homossexual venha a ser homossexual. De todo. Não é assim que se define a orientação sexual de um indivíduo, não tem a ver com o ambiente, não é? De todo, não. A orientação sexual está na sua essência, está no seu ser, não é? Ninguém opta, hoje vou ser homossexual, amanhã vou ser hetero. Não, as coisas não são assim. É uma orientação, está com a pessoa, é como ser louro ou ter olhos claros, ou ser moreno e ter um afro como o Luís. Luís, e vocês enquanto casal, exatamente, eu também acho que nasce connosco. Vocês enquanto casal, o que é que ganham em ter o Bernardo na vossa vida todos os dias? Tu menos dias porque tens uma profissão que te leva para fora do país muitas vezes. A minha relação com o Eduardo já era boa, muito boa, mas com o Bernardo veio aqui que ser muito mais.
E o Bernardo ensina-nos coisas que nós não estávamos à espera. Na altura, quando o Eduardo conheceu o Bernardo, ele falou comigo pelo Skype. Disse, Estavas onde nessa altura? estava em Nova Iorque, lembro-me perfeitamente. E ele disse que tinha conhecido um menino especial, mandou-me fotos e tudo. E eu disse, Eduardo, é muito cedo para darmos este passo. E eu estou em Nova Iorque, as coisas não se decidem assim. E ele realmente percebeu que íamos casar dentro de um mês e decidimos falar mais tarde. Entretanto, o Bernardo chegou ao salão com essa tia-avó. E quando eu vi o Bernardo foi paixão à primeira vista. Aquele olhar dele a olhar para mim, quando eu peguei aos braços, eu disse, Eduardo, este menino tem de ser nosso. E a partir daí fizemos tudo para que o Bernardo ficasse connosco. E ele traz-me alegria à vida. Eu, quando vou para fora viajar, é um bocado difícil estar tanto tempo fora. Tive 2 meses e foi muito difícil. Pensei que ia ser mais fácil. Mas Ele trata-te por pai? papá, ele é o pai. Que é para... É assim que ele faz a distinção. Sim. E pronto, e o Bernardo para nós, para mim, é a minha luz e é a pessoa mais importante das nossas vidas neste Contudo, momento. vocês assumiram uma responsabilidade para a vida e sendo tu bastante mais novo que o Eduardo, possivelmente um dia mais tarde serás tu a cuidar do Bernardo, não é? Isto é assustador ou não? Não é assustador. Enquanto responsabilidade para uma vida? Não, porque eu sempre fui... Eu vim para Lisboa com 19 anos, tentar a sorte no mundo da moda, os meus pais não me apoiavam e sempre tive muita cabeça, por isso eu acho que sou um lutador. E a história do Bernardo também é um bocado a minha história, porque eu também fui adotado. A minha mãe, eu fui adotado pelos meus tios, a minha mãe não tinha condições para me criar e hoje agradeço a ela por ela ter tomado esse passo, essa decisão de me dar para a adoção, para a Santa Casa, e hoje, senão hoje não seria a pessoa que sou. E pensar que daqui a 30, 40 anos ficar com a responsabilidade sozinho de cuidar do Bernardo, isso não me assusta mesmo nada. E o facto de ele ser, contudo, uma criança que tem a síndrome de Down é assustador para vocês ou não? Independentemente de ele poder ir evoluindo e já está a evoluir? Não, para mim... Atendendo a que estamos num país que não cuida tão bem assim de quem é diferente. Sim, eu sei que quando o Bernardo entrar para a escola, para o secundário, neste caso, sim, para o secundário, mais para a frente, eu sei que ele pode ser, os meninos são maus, as pessoas são más. Os miúdos podem ser cruéis, não é? Uns para os outros. Cruéis, e talvez haja alguma rejeição. Pelo facto de ele ter algumas limitações ou pelo facto de ele ser filho de um casal homossexual? Acho que mais por ele ser um filho de um casal homossexual. Porque para mim o Bernardo é uma criança normal. Não consigo ver... Mas sabes que isso... Podem conversar à vontade um com o Sabes outro. que isso, daí, dando a resposta há um bocado atrás, daí também a iniciativa desta entrevista. Esta entrevista já tinha sido suposta há uns meses atrás, quando deu a decisão da entrega do Tribunal deste caso, e eu na altura achei que não era a altura, mas depois de ver todas estas polémicas que andam aí, decidi ligar para a TVI e dizer que estaríamos disponíveis para falar contigo. E isto, a abertura desta entrevista, se ajudar, eu espero que ajude, é que estes preconceituosos, estes pais que estão fechados dentro de uma redoma e não se deixam soltar cá para fora, têm que se lembrar que podem vir a ter filhos, se é que não os têm, com orientações especiais, que sejam homossexuais, lésbicas, e não queiram que esses filhos dessas pessoas tão preconceituosas, que se tornam homofóbicas por vezes, que é uma doença. Isso, a homofobia é uma doença, é o limite de tudo em relação a pessoas que somos iguais. Só na cabeça. Em alguns casos, eu não sei até que ponto é que a homofobia não parte de pessoas que se sentem frustradas por não assumir uma orientação sexual que realmente têm. Manel, eu tenho 46 anos. Ao longo desta minha vida já passei por muitas situações. E em mais jovem era um rapaz muito interessante e em termos de beleza, e era bastante sediado tanto por mulheres como por homens. E posso dizer que lembro perfeitamente, e sei que isso ainda continua a acontecer, homens casados com famílias. Com vidas duplas, não é? Vidas duplas, e são esses normalmente que rejeitam a nossa orientação, porque é uma forma de se camuflarem e de protegerem para que ninguém... E certamente que estão a sofrer e que sofrem bastante nessa ambiguidade, não é? Mas por isso mesmo, eu estou aqui, sou feliz, sou uma pessoa realizada, tenho uma pessoa de quem amo. Estamos a criar um filho que amamos e estamos a criá-lo por amor.
gostar? A sério? Ainda a propósito daquele medo e deste argumento que é muito usado, de que as crianças podem ser muito cruéis na escola depois para com estas crianças, é verdade que podem, mas deixe-me só recordar que há 40 anos, há 50 anos, um filho de pais separados também era marginalizado na escola e, contudo, muitos desses filhos triunfam ou triunfaram e de que maneira na vida. Vamos continuar a ouvir a conversa. Portanto, vocês acreditam que inevitavelmente vamos caminhar para a adoção Sim. Plena por casais homossexuais? Sim, acredito que sim. Porque esse tipo de preconceito é prejudicar uma sociedade. E espero que esses... Mas um dos argumentos que é muito usado, Eduardo e Luís, é que não estamos a pensar, quando se está... exatamente, quando se está a falar da coadoção e possivelmente num futuro próximo da adoção, não se está a pensar no supremo interesse das crianças. Então, eu vou... Esse também é um dos argumentos que escutamos Vou-te muito, questionar a ti, que não será a ti, será ao público. Sim, claro. Dando um exemplo, por infelicidade do progenitor do Bernardo, que tem uma vida que não é a que naturalmente ele gostaria de ter, mas é que ele tem. É uma pessoa que vive fora da lei, está detido. A mãe vivia com 3 filhos numa relote com 2 por 3 metros quadrados, sem água, sem luz. O progenitor, suponho, eu não posso afiançar isso, mas isto o que é dito por terceiros é uma pessoa que vive dependente de drogas. Se não o vive agora, já viveu. Mas continua detido. Isso eu sei porque cheguei a visitá-lo na cadeia. E que referências são essas para o Bernardo? Que futuro, o que é que o Bernardo poderia tirar de bem para com a sua vida? 2 homens que o estão a educar com muito amor, com toda a responsabilidade, com toda a capacidade que ele necessita e todas as exigências que ele tem como ser humano, as necessidades em termos de educação especial, de afeto, de amor, ou as referências que ele iria ter se continuasse a viver com... Onde é que estaria o supremo interesse da criança? Naturalmente, neste momento estaria numa instituição, porque a mãe não tinha mesmo condições para criar este menino. Então, onde é que estão esses interesses? Eu já ouvi dizer que era melhor estar numa instituição uma criança do que ser coadotada. Talvez um neto ou um filho dessas pessoas que os pusessem lá, que era para ver se... Como é que vocês vão preparar? Ainda é muito cedo, ele tem 3 anos, não é? Mas como é que vocês o vão preparar para as dificuldades que ele vai ter pela frente, nomeadamente na escola, quando ele for confrontado com esta realidade de ter 2 pais? Se ele for muito amado, se ele for com muito amor de casa e se for seguro de casa para enfrentar a vida lá fora, tenho a certeza que ele será uma criança muito forte. A força vem de casa. E se as crianças frágeis, há muita criança frágil e amedrontada com a sociedade, e vêm de casais héteros. E porquê? Porque têm mau ambiente em casa, têm maus tratos em casa, violência que vê entre os seus progenitores. Portanto, uma criança, quando está segura da sua felicidade, do seu bem-estar, do seu amor dentro do seu lar, tenho a certeza que ela terá muito mais capacidades para enfrentar uma sociedade. E de certeza que o Bernardo tem capacidade de ir enfrentar a sociedade. Primeiro porque nós o vamos sempre proteger, por ser uma criança especial, terá que ter... Super protegê-lo ou não? Porque ele tem criado defesas também, não é? Tem criado defesas, obviamente. Sim, mas terá um bocadinho mais proteção que naturalmente uma criança com noutra condição. Mais, não é? Mas... tenho a certeza absoluta e estou seguro disso, e é nesta base, nesta segurança que eu acredito que, com todo o amor, ele tem uma babá 24 horas porque ele tem essa necessidade, nunca está 5 minutos sozinho. Se não está connosco, está com uma babá. Tem o infantário, tem as educadoras, tem as terapeutas. Portanto, é uma criança
que... E tem amor acima disso tudo. Tem, depois disso tudo ainda tem o mais importante, que é dentro do seu lar tem muito amor e recebe muito amor e a referência dele somos nós e sabe que estamos aqui para o proteger. Portanto, ele quando sai para casa, quando sai de casa para a rua, ele já irá muito forte e tenho a certeza que irá encarar a sociedade de outra forma. Mas são vocês, na intimidade do lar, quando o Bernardo, estou aqui a supor, mas é natural, dado que ele é muito jovem, quando ele está a dormir, vocês falam do Bernardo, vocês falam das pequenas conquistas do Bernardo. Como é que isto é vivido pelos dois, enquanto casal? Intensamente. Muito. Porque uma pequena vitória é uma grande vitória, não é? Para uma criança como o Bernardo. Claro, o Bernardo, eu costumo dizer que quando nós chegámos a esta conclusão, mutuamente, que quando nós estamos a criar uma outra criança, criamos objetivos para a educação, para o crescimento dessa criança. E gostaríamos que eles às vezes seguissem os nossos passos, projetamos muita coisa. O Bernardo não, o Bernardo... Também os nossos pais projetaram em nós. E o Bernardo não, o Bernardo é uma criança que nós estamos sempre à espera que ele nos surpreenda. E todos os dias ele nos surpreende, porque todos os dias ele traz uma coisinha nova para casa, para nós, que descobriu nele e que traz até nós aquelas descobertas e que nós achamos fantástico, porque assim que chegamos a casa, a primeira coisa que ele faz é aquilo que ele descobriu. Ele agora decidiu que já sabe o que é que quer ir e aponta para onde é que quer ir. Era uma coisa que não era, até há pouco tempo, ainda muito capaz da parte dele. E tenta soltar aquilo que ele quer. E isso é mais uma descoberta, todos os dias é uma descoberta. Portanto, nós estamos a criar objetivos. Ele próprio nos vai... A vossa família, os vossos familiares, os vossos amigos, como é que entenderam todo este processo? Maravilhosamente bem. Todos os nossos amigos mais próximos apoiaram-nos inteiramente. Aliás, já vos haviam apoiado no vosso casamento? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. E nós quisemos que o Bernardo batizámo, obviamente, pelo regime católico, e que quisemos, que damos-lhe uma educação católica sem o fazer seguir a Igreja, porque isso sem impor nada, sem impor. Mas é a educação que eu lhe dou, porque foi aquela que eu recebi, e acho que faz de mim um ser humano mais enriquecedor por essa educação que tive, e queremos passá-la ao Mas isso é interessante, porque como tu sabes, a Igreja tem sido, ao longo da sua história, a Igreja tem sido muito implacável para com as pessoas de diferente orientação sexual. Mas a Igreja são homens, não é? A instituição são homens. E a teoria, aquilo que eu acredito, os valores não são ditados pelos homens que hoje fazem a Igreja. Portanto, apesar do padre também no batizado do Bernardo ter... Curiosamente, quando descobriu, porque eu fui às reuniões com a mãe, e o senhor achava que eu era o pai e que a mãe era a mãe, obviamente, e quando descobriu que era um menino que estava a ser criado por dois homens, ele não achou graça nenhuma, e eu acho que... Mas recusou-se a batizar, não? Quase. Eu acho que, como a Marisa era a madrinha, e havia muita gente ali já na hora da cerimónia, muita gente que faz parte da nossa vida, as nossas madrinhas também de casamento, a Fernanda, a Fátima Lopes... Podes trocar por miúdos. Como havia muitas figuras conhecidas, aquilo poderia resultar mal para o senhor. É isso mesmo. E então, foi isso mesmo. E ele acabou por o batizar. Não teve coragem de recusar. Muito contrariado. Mas eu venci. Ou nós vencemos e conseguimos batizar. E venceram pelo Bernardo. Pelo Bernardo. E a intenção não foi por causa daquele senhor. Aquele senhor simplesmente estava ali a proferir aquilo que a Igreja, que Deus diria. Portanto... Mas se Deus é amor, não diria aquilo, não é? Não diria... Não iria achar bem a atitude do padre se recusasse. Mas eu refiro-me só à parte em que ele... do batismo. Sim, portanto, sim, ele teve que referir aquilo que o batismo diz, e é só isso que eu queria ouvir. A parte que ele pensa, para mim, era-me indiferente. O que é que vocês desejam, os dois, para o Bernardo no futuro? Que ele seja feliz. Olha, muito feliz. Que ele continue sempre feliz, porque ele é muito feliz. O Bernardo é mesmo muito feliz. E o que é que vocês desejam, agora que estamos a acabar a nossa conversa, dizer às pessoas que se manifestaram tão contra a ideia da coadoção e ainda mais contra a ideia da adoção plena por casais homossexuais?
pensem que há muita criança neste mundo, não digo só neste país, mas neste mundo, a precisar de uma família. E a família, a base da família, não tem a ver com... Vocês são uma família. Nós somos uma família e somos uma família que nos amamos. Diferente daquilo que nós entendemos como família até aqui, a tradicional. Mas diferente para quem quer ver diferenças. Nós somos para nós porque nos respeitamos. Normais, porque nos respeitamos, porque nos amamos, porque temos o nosso habitat, a nossa família, os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, os nossos irmãos, os nossos primos, todos nos respeitam. Os nossos amigos, tudo nos ama como nós somos. Porque é que nós não podemos amar as crianças e porque é que as crianças não... podemos ter uma criança só porque somos dois homens? Porque somos uma família e o que interessa para essas crianças é o sentido de família. O ser mãe, ter uma mãe, a presença de uma presença feminina e uma presença masculina, isso é uma teoria, porque... Não, e possivelmente até pode ser o ideal, desde que seja um casal equilibrado, harmonioso, será o ideal. Na falta desse modelo ideal, há outros modelos. Há outros que lhes pode dar aquilo que, sendo só a diferença de não ter um... Concordo perfeitamente. A única diferença que há é não existir uma fêmea e um macho. Existem dois machos ou duas fêmeas, mas que lhes dão aquilo, ou mais até que um casal dito normal lhes estaria a dar. Portanto, não acho que valha a pena esta gritaria tão grande para uma coisa que é tão simples, que é o amor. E vocês são muito mais do que a vossa orientação sexual. Acredita que sim. Muito obrigado aos dois.